Webcast, nosso encontro de impacto. Está no ar mais um episódio do Webcast, nosso encontro de impacto, e dessa vez estreando uma nova série por aqui, que é a série Vozes de Todos os Cantos. Esse mês de junho temos o Dia Mundial do Refugiado, comemorado no dia 20 de junho, e por isso a gente tem uma série de episódios para tratar sobre o tema. Hoje a gente está iniciando a série. A Bruna Kadlitz, fundadora e presidente da organização Círculos de Hospitalidade, é a nossa convidada. Eu, Gustavo Vieira, vou estar participando também, vou estar conduzindo. Então, para vocês que estão aqui nos acompanhando, eu sou um homem moreno, cabelos castanhos escuros, barba meio que por fazer, necessitando fazer, um suéter colorido. Tô dentro de uma sala aqui, que é o meu quarto, na verdade, com as paredes meio bege, com uma porta de madeira de fundo atrás. E tô com a Bruna. E vou pedir para a Bruna se apresentar, para a Bruna falar um pouquinho também dela, que ela que vai ser a nossa convidada de hoje. Bruna, por favor, fica à vontade. Oi, Gustavo. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Meu nome é Bruna, eu sou uma mulher, pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos, estou levemente maquiada, com uma camisa preta, no meu escritório aqui na minha casa, com a parede creme, e atrás de mim tem um móvel que eu aprecio muito, com alguns itens, alguns presentes de viagem, plantas e mensagens. Bruna, obrigado, tá, por você estar aqui com a gente. Obrigado por toda a parceria que a gente tem com a Círculos. A gente queria conversar hoje muito para a gente tratar sobre o tema de uma forma que a gente conseguisse sensibilizar, colocar todo mundo na mesma página, assim, sobre o que é migração, sobre o que é refúgio. E queria já te perguntar, assim, o que a gente precisa entender sobre isso, assim, inicialmente? O que é importante a gente saber sobre migração e refúgio? O que significa isso, né? Migração, refúgio, qual a diferença disso? Uhum. Então, acho que para além de conceitos técnicos que eu posso explicar num minuto, acho que é importante a gente entender que a gente passa pela maior crise humanitária. Alguns falam que é sem precedentes, outros mencionam que é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, onde esse ano a gente atingiu a marca de mais de 100 milhões de pessoas que foram forçadas a saírem das suas casas, dos seus lares, da sua cidade natal, e muitos atravessar a fronteira internacional em busca de proteção e refúgio. Então, desses mais de 100 milhões, nem todos são considerados refugiados. Então, refugiados, o conceito oficial, assim, jurídico, são pessoas que se encontram fora do seu país de origem por terem um medo fundado, né, assim, de perseguição relacionada a questões de raça, de religião, nacionalidade, quando pertencem a um determinado grupo social, político. Então, muitas vezes, essa perseguição está relacionada àquilo que a gente sabe com conflitos armados, guerra ou outros tipos de perseguição política. Mas há aqueles que não fizeram que não atravessaram uma fronteira internacional e que sofrem esse mesmo tipo de perseguição, esse mesmo tipo de risco, mas continuam dentro desse território. Esses são chamados de deslocados internos. Então, quando a gente fala de populações que foram forçadas a se deslocar, a gente está falando de pessoas que passam por um processo migratório involuntário, que elas não estão migrando por opção. E existe esse outro tema, que é um outro termo, desculpa, mais guarda-chuva, que é o termo de migrante ou imigrante, que são as pessoas também que saem, e fala-se que saem por escolha, né? Então, uma migração voluntária. Então, quando a gente pensa uma pessoa que sai em busca de melhores oportunidades, que busca estudar fora, um outro trabalho, outras oportunidades de vida, então é conhecido como migrante econômico. Na realidade, muitas vezes, esse migrante econômico, como é conhecido, também passa por uma situação de vulnerabilidade. Por isso que é importante a gente ter esses conceitos em mente, mas para além desses conceitos, enxergar que são seres humanos que passam por processos muitas vezes traumáticos, né, para conseguir encontrar refúgio ou proteção em um outro local, e que precisam de apoio nesse processo de integração a uma nova sociedade. E qual que é o desafio, né, com isso? É que hoje, como eu mencionei, a gente vive a maior crise humanitária que se tem registro, e
Em paralelo, também existe um dos maiores sentimentos anti-refugiado, anti-migrante. Então, a temática de refúgio e imigração é uma temática que hoje polariza bastante. E por isso que é tão importante esse espaço. Então, já agradeço o Impact Hub por criar esse espaço para a gente conversar a respeito desse tema de uma forma tão simples, né? E que possa sensibilizar, tocar, educar, informar as pessoas. Imagina. E acho que um pouco do que torna muito preocupante é que esse número está crescendo e a gente vê a porcentagem em relação aos anos anteriores também apontarem que cada vez vai crescer mais, né? Então acho que isso deixa todo mundo um pouco mais preocupado em relação a isso. E eu estava lendo, acho que foi semana passada, alguma coisa assim, que o Brasil é um dos países que tem as melhores leis sobre o assunto. Isso realmente se configura? É verdade, não é? E como que se encontra o Brasil dentro desse contexto? Acho que voltando só nesse primeiro ponto, sim. Nessa última década, a cada ano que passa, né, o número de pessoas que são forçadas a saírem das suas casas aumenta, e isso é devido a novos conflitos que eclodem em determinadas regiões, seja, né, no continente africano ou na região do Levante ou do Oriente Médio. Então, esse número ele é crescente, e também lembrando que esse número nessa equação ainda não está incluído a questão de mudança climática. Então, quando a gente pensa em fenômenos climáticos extremos que também levam ao deslocamento forçado, né, seja um deslocamento temporário ou permanente, os números são ainda mais alarmantes. A gente precisa se preparar que a temática de refúgio e imigração é algo que veio para ficar e é algo que não acontece no universo em paralelo, que está lá do outro lado do oceano, né? Chega cada vez mais próximo de nós, e aqui no Brasil, acho que a questão ficou mais evidente com a crise venezuelana. Então, que a situação bateu na nossa porta, né? Atravessando a fronteira, já que a gente faz fronteira com a Venezuela. O Brasil tem, sim, uma das políticas de integração e lei de refúgio e imigração mais avançadas. O Brasil reconhece, então, refugiados, né? Então, o Brasil é signatário de convenções da ONU que reconhecem a proteção de refugiados, e outros, e até mesmo o conceito estendido de refugiados, né? Porque a gente tem a Convenção de 51 e a gente tem outros acordos que foram assinados em outros locais, em outros anos, que estendem esse entendimento de quem é um refugiado. Então, a Convenção de Cartagena, por exemplo, amplia esse entendimento para pessoas que sofrem grave e massiva violação de direitos humanos, como é o caso, estou trazendo, né, porque é o caso de venezuelanos que são reconhecidos como refugiados. Então, na teoria, sim, o Brasil tem uma lei avançada. Na prática, muitas vezes a gente encontra desafios para a implementação dessa lei, o que não significa dizer que há necessariamente violação de direitos, mas que há sim desafios para essa implementação, principalmente na falta de políticas públicas que permitem a implementação dessa lei. Então, existe uma lacuna ainda. Mas comparado com outros países e com outras situações, e eu posso falar isso por experiência de ter viajado para determinadas regiões, ainda assim, apesar de tudo, o Brasil acolhe, integra essas pessoas e oferece uma nova oportunidade para que elas possam reconstruir a sua vida. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa entra no Brasil, faz a sua solicitação de refúgio ou a solicitação de residência, ela pode acessar documentos básicos, né, como CPF, carteira de trabalho digital, e assim ter acesso a serviços públicos como saúde, a rede socioassistencial, educação. Então, o Brasil assegura que essas pessoas, a partir do momento que elas estão em território nacional, irregulares ou não, que elas tenham direito a esses serviços, né? Que elas possam usufruir de direitos como brasileiros e que também tem, é claro, deveres a serem cumpridos. Mas a gente ainda, no nosso dia a dia, é claro que a gente encontra vários desafios, e é importante também ressaltar que nem todo mundo vivencia a experiência de refúgio, de imigração da mesma forma. Então, existem vários recortes, né, que é importante também trazer para a conversa,
questões raciais, de gênero, de religião, que influenciam ou que impactam a forma pela qual essas pessoas são recebidas na nossa sociedade. Uhum. Tem grupos que são melhores aceitos em determinadas sociedades, outros menos, né? E também as mulheres, as crianças, acho que são os grupos que mais se refugiam também, né? Mulheres e crianças hoje formam, né, pelas estatísticas, assim, cerca de metade da população que busca refúgio ou de refugiados. Aí a gente não está falando somente da população que migra, né, que no caso do Brasil, que solicita residência, mas nos números globais, o que indica é que hoje crianças e mulheres formam pelo menos metade dessa população. E sim, quando a gente traz de novo para essa questão aqui, né, para o nosso contexto nacional, para o nosso contexto regional, quando a gente ouve relatos de determinados grupos, a gente ouve justamente essa experiência que não é nem um pouco agradável, né, das pessoas, por exemplo, se descobrirem negras no Brasil e descobrirem esse racismo estrutural uma vez que elas estão aqui, e como que determinados grupos, né, dentro dessa ideia de uma hierarquia humana, acabam sofrendo mais que outros. Isso não só no Brasil, mas se a gente for olhar a própria situação hoje na Europa, né, com a crise, com a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente vê também essa solidariedade seletiva de como ucranianos foram recebidos, que é como deveria ser, né? Então é ótimo que eles tenham sido recebidos dessa forma, mas a gente percebe no discurso de vários políticos que declararam em, sabe, rede nacional ou em outros veículos internacionais que sim, eles se parecem mais com a gente, eles têm educação. Então essa ideia, né, do refugiado que vem ou do continente africano, do Oriente Médio, associada a essa narrativa de uma ameaça à segurança nacional, ameaça ali à ordem social, eles querem tirar os nossos empregos, querem tirar os nossos direitos, a herança cultural, a quebra dessa hegemonia. Isso, então como que de repente desafia a demografia de determinados locais, né, que deixam de ser tão brancos ou que passam a receber, por exemplo, muçulmanos, e como que as pessoas se sentem ameaçadas por essa mudança social que faz parte de um mundo em movimento, né, na verdade, que as pessoas sempre migraram. Exato, exato. E acho que com a globalização as coisas. E isso passou também a ser um pouquinho mais natural. A gente está cada vez mais interconectado, a gente está cada vez mais fácil encontrar o diferente, encontrar o outro, ir para um novo lugar. Só que receber o diferente também deveria ser cada vez mais fácil, né? E o que eu queria te perguntar, assim, quando a gente olha para o Brasil, essa questão da xenofobia, tu acha que também é um desafio que eles encontram quando chegam no Brasil? E se você pudesse falar de outros desafios que eles encontram, quais seriam esses desafios que os refugiados encontram quando chegam aqui no nosso solo? Então, são várias barreiras ou fronteiras que essas pessoas atravessam, né? Primeiro, é claro, uma fronteira física, tu atravessa, né, ali uma fronteira geográfica saindo de um local e indo para outro. Depois a gente começa a encontrar essas outras fronteiras, essas outras barreiras, sejam barreiras políticas para acessar direitos, a barreira linguística, né? Então, a questão de aprender uma nova língua é uma das maiores dificuldades, e não só aprender uma nova língua, mas aprender uma nova cultura, a como navegar diferentes códigos, né, de comunicação, de relacionamento, de como ser e estar nesse novo local acaba sendo um desafio também para muitas dessas pessoas. E existe, é claro, né, essas fronteiras que talvez sejam mais, não sei se eu diria assim, subjetivas, né? Porque muita percepção da pessoa dentro de uma estrutura de um racismo estrutural ou de uma xenofobia também que pode ser estrutural, que dificulta que essas pessoas tenham acesso a determinadas oportunidades que uns sentem mais, uns observam mais que outros, mas ela está presente, sim. E eu lembro de um relato que me tocou muito, né?
antes dessa vida humanitária, eu trabalhava como dentista, então eu tenho formação em odontologia. Então foi uma mudança de carreira. Trabalhei durante muitos anos como dentista e eu lembro de estar conduzindo uma oficina com migrantes e com estudantes da Unisul, na Unisul Tubarão. E durante essa oficina a gente fez rodas de conversa, a gente se dividiu em grupos, eu fiquei no grupo com os migrantes e tinha um grupo de Gana. Por acaso, você ficou no grupo deles? Não, não foi por acaso, foi porque eles foram excluídos dentro da sala. A Ah, gente pensa em como replicou, foi bem aham. interessante assim, esse movimento, não excluídos, mas como que acabou assim, Naturalmente, aham. naturalmente eles ficaram num canto quando a gente viu, eu fui lá com a outra professora, a gente chamou e eu sentei para a gente fazer ali a troca que era proposta dentro daquela atividade. E um deles falou sobre essa questão do racismo, né? Então, a dor que ele sentia cada vez que alguém no ônibus, por exemplo, olhava ele sentado no banco e desviava ou nem sentava se não tinha nenhum outro assento livre, ou das pessoas atravessando a rua quando viam ele, então do corpo dele, né, corpo ali, o corpo preto dele ser uma ameaça. E da onde ele vem, todo mundo era como ele. E ele falou que essa dor era uma dor pior que arrancar um dente sem anestesia. Então, naquele momento, assim, algo me tocou pelo histórico da profissão, né? Então, de entender, assim, o que seria essa dor, assim, e, e vários outros relatos das pessoas que trazem a questão de passar por uma situação de xenofobia, como que isso mexe na autoestima, como que isso machuca as pessoas. Então, quando a gente ouve esses relatos, não tem como não a gente não se questionar, né? Então, eu pensando aqui eu como indivíduo, mas também fazendo parte de uma sociedade, de um grupo, de um coletivo, e que ações que a gente pode fazer para promover essa cultura de hospitalidade, para que a gente traga essa reflexão de como receber o outro nos nossos espaços públicos e privados, mas também na intimidade do nosso coração. E quando eu falo na intimidade do nosso coração, eu quero dizer como que a gente percebe esse outro, como que a gente percebe essas pessoas. E a forma pela qual a gente percebe uma pessoa, a ideia que a gente faz de algo, influencia muito como que eu trato esse algo, como que eu trato essa pessoa. E essa lógica, ela é válida, é claro, para refugiados e imigrantes, mas para qualquer outra, né, qualquer outro grupo que é marginalizado dentro da nossa sociedade, ou até mesmo a forma pela qual a gente percebe a natureza. Então, se eu olho para essa pessoa e eu vejo uma ameaça, eu vou me contrair no medo. Eu vou levantar muros, né, legais e físicos para prevenir a entrada dessas pessoas. Então, mas se por outro lado eu olho para essas pessoas e eu entendo que são pessoas que têm muito a contribuir, que são potenciais amigos num nível mais pessoal, né? Que são pessoas ou então pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento cultural, social, econômico das sociedades. Aí a resposta é outra. Aí existe essa possibilidade de realmente a gente construir políticas públicas humanizadas que possibilitem que essas pessoas reconstruam suas vidas e que possam, sim, né, colaborar com a nossa sociedade. Então, por isso que é tão importante a gente refletir sobre essa narrativa que trata e retrata o refugiado como uma ameaça, num âmbito mais político, mas também refletir num âmbito mais individual, como que eu percebo essas pessoas? Será que eu já conheci? Será que eu já dei a oportunidade de ouvir uma história, de ouvir um relato, de ver toda a pluralidade que existe, né, dentro desse campo do refúgio, da migração, entender que a gente não pode tratar essas pessoas como um monobloco, né, como algo único, que são pessoas que vêm de diferentes locais, que trazem diferentes bagagens culturais, experiências profissionais, que podem contribuir de tantas formas, que podem nos transformar como pessoas, como sociedade, e que pode ser uma ótima oportunidade para a gente repensar mesmo a nossa forma de viver no planeta e de como que a gente se relaciona um com o outro. É. Não é só levantar uma hashtag ou compartilhar uma foto, né? Acho que a gente tem que refletir um pouco mais o que a gente faz no dia a dia, né? Uhum.
E não só E com refugiados e imigrantes, é é, esse, em qualquer grupo que é hoje marginalizado dentro da nossa sociedade. Né? Então, a gente vai estar exato. falando de povos originários, da comunidade LGBTQIA+, de pessoas em situação de rua, de mulheres, de jovens, de pessoas pretas, que são sempre colocados às margens da sociedade, que são desumanizados, que têm a sua narrativa, às vezes, roubada, ou que a gente não escuta o suficiente essas pessoas, né? Que eu também não gosto de falar que elas não têm vozes, é a gente que não está disposto a ouvi-los, né? Quando a gente para ouvir, não tem como a gente não humanizar essa narrativa e não pensar de uma forma diferente. E eu queria aproveitar, já que você falou um pouquinho de como você foi sensibilizada mais ainda sobre o tema, e queria te pedir para falar um pouquinho mais a Círculos. Então, já puxando a história de que você estava ali na Unisux, você caiu com esse grupo e foi entender um pouquinho do que aconteceu, eu queria entender agora como que disso nasce a Círculos, qual foi a história que surge. E eu sei que tem coisa nova saindo por aí daqui a pouquinho, então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Acho que a gente deixa um pouquinho mais pro final, mas que você pudesse falar um pouquinho mais a Círculos, como que a Círculos também está atuando, né? Tá, Círculos de Hospitalidade é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com populações refugiadas e imigrantes, e a gente atua em 3 eixos principais: no da proteção, viabilizando documentação migratória, acesso a direitos, acesso a serviços públicos, atenção psicossocial, acesso à moradia segura por meio de diferentes projetos. A outra área de atuação é na integração, onde a gente facilita ou apoia esse processo de integração dessas pessoas à sociedade, oferecendo aulas de português, oportunidades de aprendizado na área de, por exemplo, empreendedorismo, empregabilidade e buscando, né, também fortalecer a emancipação, a autonomia dessas pessoas por meio da geração de renda. E também atuamos nessa área de conscientização, que é justamente participando desses espaços de troca, de sensibilização, para que as pessoas conheçam a temática de refúgio, possam, em muitas situações, também conhecer pessoas que vieram nessa situação para o Brasil, possam ouvir essas histórias diretamente deles, né? Que, como eu falei, quando eu estou falando aqui sobre o assunto de uma vivência pessoal e profissional, mas quando a gente ouve um refugiado, um migrante contar a história deles, toca num local diferente, né? A gente gera muitas vezes essa experiência de uma conexão humana num nível mais profundo. Então, a Círculos começou as atividades lá no final de 2015. Eu já trabalhava com a temática de refúgio, eu morava fora do país, já trabalhava, voltei para Florianópolis, que é a minha cidade natal. Conheci um grupo de sírios que haviam buscado refúgio no Brasil em função da guerra síria, que infelizmente, né, assola o país desde março de 2011, que continua repercutindo, né, até os dias de hoje. E a partir dessa primeira conversa com esse grupo, né, principalmente de mulheres e de crianças, nasce uma primeira iniciativa. Na época não existia Círculos, era um projeto de ensino de português. Então já começou dessa forma, eu acho que é um pilar bem central da organização da escuta. Então nunca foi aquilo que eu achava que eles deveriam fazer, o que eles precisavam. Sempre foi um processo de escuta, de perguntar: o que vocês precisam? Como é que eu posso ajudar? E a partir daí, de como elas falaram que gostariam das aulas, eu comecei a mobilizar voluntários aí participar de diferentes movimentos que já aconteciam em Florianópolis com diferentes atores locais, participar e organizar essas aulas. Então começou com as aulas de português para as mulheres, recreação infantil para as crianças que ainda não estavam matriculadas na escola e reforço escolar para aquelas que já estavam. Era tudo numa mesma sala, era uma bagunça, eu não sei como é que a gente dava conta, era uma loucura, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, até que a gente começou a se organizar melhor, a conseguir um outro espaço, a dividir melhor a como que a gente oferecia, né, essas atividades, e começou a crescer organicamente. Das mulheres sírias passou para mulheres falantes de árabe, para os homens, de repente para outras nacionalidades. E, em paralelo, eu continuava viajando para fora, trabalhando fora, então eu ficava indo e vindo, né, já coordenando o projeto de fora.
Em 2017, a gente começou a mobilizar um curso de empreendedorismo, porque foi um pedido das mulheres. Então, a gente conseguiu o primeiro apoio da organização, que veio do governo do Canadá, do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, e foi a partir desse apoio que a gente oficializou o trabalho da organização, então com o CNPJ, com o estatuto e com tudo que era necessário, né, para que a gente oficializasse as nossas atividades. E a partir daí, novamente, a gente começou a crescer com diferentes parcerias. Em 2019, a gente participou do chamado de impacto, do Impact Hub Floripa, e aí foi um outro momento de virada. Queria também já aproveitar aqui para agradecer toda a equipe do Impact Hub. Na época, a Thalita estava à frente do chamada, a Aline foi uma das nossas mentores e acabou virando uma amiga pessoal e uma amiga da Círculos, que a gente sempre pode contar, a Aline Pascali. Então, esse foi o momento de virada, porque a gente começou a desenvolver processos para profissionalizar a nossa atuação. Porque até então a gente não tinha recursos grandes, a gente tinha recursos pequenos, né? E aí, com a chamada de impacto, a gente conseguiu reestruturar a organização e preparar para o ano seguinte, que era o ano da pandemia, quando a gente começou a receber recursos maiores, né? A gente firmou uma parceria com a OIM, que é a Agência da ONU para as Migrações, para a implementação do projeto Oportunidades, que é um projeto implementado a nível nacional, e outras instituições também. Então, aí, a partir daí, a gente começou a... foi esse divisor de águas, né? A oferecer outras formas, outras atividades adaptadas também já à realidade da pandemia. Num dos projetos que a gente implementou, o projeto Humanidade em Ação, que é implementado desde abril de 2020, é um projeto que a gente faz a doação de uma assistência financeira emergencial para famílias que foram impactadas pela pandemia. Então, a gente já doou mais de 550 mil reais para mais de 200 famílias em 3 estados brasileiros. Essas famílias, por meio dessas doações, conseguem pagar o seu aluguel, fazer as compras no supermercado, girando também a economia local, né? Lembrando que quando essas famílias recebem esse apoio, elas pagam também para o proprietário da casa onde elas estão alugando, que muitas vezes é brasileiro, fazem as compras no mercado, que também é brasileiro. Então, o apoio a essas famílias também acaba girando essa economia que naquele momento também estava sendo bem impactada pela pandemia. É um projeto que continua. Além desse projeto, hoje a gente também implementa projeto em parceria com o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Nacional. O projeto Integra, que busca promover a proteção dessas pessoas por meio de acesso a direitos e documentação migratória aqui em Santa Catarina. Temos um projeto de reunião familiar que já trouxe 5 crianças, né, que já reuniu 4 famílias, 2 da República Democrática do Congo, uma da Venezuela e uma da Síria, e várias outras iniciativas que a gente acaba participando, né, para poder, como eu falei, implementar nessas 3 áreas de atuação, né, da proteção, integração e conscientização. E me diz uma coisa, eu sei que nas tuas andanças foram saindo algumas outras coisas, além dos círculos, e você já lançou um livro, inclusive, sobre isso, e eu queria te pedir para falar um pouquinho de como foi esse livro, e tá saindo mais coisas novas por aí. Você pode falar um pouquinho mais pra gente também? Uhum. Sim. Então, por causa dessas viagens internacionais, eu acabo conhecendo muita gente, que acaba, claro, gerando muita oportunidade. Então, em 2016, eu tive a oportunidade de conhecer um documentarista irlandês, e a gente criou um projeto de um documentário que foi gravado em vários locais. Então, também por causa desse documentário, que chama Minha Terra Mora em Mim, acabou saindo várias histórias, né, desses encontros, de como que eu escrevo, né, escrevo até mesmo para digerir, assim, para ventilar tudo o que acontece. A minha forma de terapia é a escrita, para refletir sobre o que está acontecendo, mas também em outros momentos escrevi para veículos, né, para plataformas internacionais, sobre o que era encontrado nesses locais que eu visitava, principalmente durante
2016, 2017, que foi um dos momentos do pico, né, do que era conhecido como a crise dos refugiados. Então, a partir dessas pequenas histórias, foi escrito um livro que chama Minha Terra, Amor em Mim, que foi lançado pela editora Insular e faz parte de uma série de escritoras catarinenses, então de mulheres escritoras. Esse livro é um livro pequenininho, eu estava procurando para ver se eu tenho aqui ao meu alcance para mostrar para vocês, mas não tem. E conta a história principalmente de mulheres, então de mulheres que eu conheci nessas viagens. E além desse livro, agora a gente também tem um outro que vai ser lançado, que é o livro Hospitalidade, Não Hostilidade. É um livro que foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, então com o apoio do Ministério do Turismo e da empresa Incentive, que é a proponente do livro. E foi um longo processo, né? Foram anos trabalhando nesse livro, que são várias histórias, são vários momentos, né, para conseguir organizar todas essas informações. Eu não sei se eu posso contar um pouquinho do livro. Pode, sem problema. Então, o livro ele é dividido em duas partes principais. A primeira parte contextualiza a crise, então traz alguns conceitos, traz um histórico, né? Por exemplo, do passaporte de Nancy, do quando que começou a ser utilizado o termo refugiados, quais eram quem eram essas pessoas. Traz algumas reflexões também dessas viagens e traz algumas histórias. E a segunda parte são as entrevistas, então eu sentei e conversei com inúmeras pessoas, nem todo mundo entrou no livro, né? Mas eu fiz a entrevista com pessoas que passaram pela situação de conflito, de guerra, que tiveram que buscar refúgio em outro país. Grande parte das pessoas entrevistadas estão aqui no Brasil. Então, conta essas histórias. Tem histórias de Angola, da República Democrática do Congo, de Uganda, da Síria, da Palestina, aqui, né, na nossa região da América Latina, da Venezuela, Colômbia. Então, é um livro bem rico. A gente procurou, nessa seleção das pessoas, ser o mais diverso possível para trazer diferentes vozes, diferentes formatos de como essa história é contada. Então, tem histórias que são mais longas, tem histórias que são mais curtas, tem histórias que as pessoas escreveram, tem história que é contada em forma de poesia, tem trechos que são pequenininhos. Ele é um livro fotográfico também, então, que mostra essas pessoas e também registra esses locais, né, por onde eu passei, tentando levar ao leitor um pouco dessa experiência, mas acho que muito nesse mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo que parece que está cada vez mais hostil para pessoas em movimento, para pessoas que buscam refúgio. O livro tem essa proposta de clamar por hospitalidade e não hostilidade. Então, o livro é esse convite ao leitor para humanizar o seu olhar, humanizar a sua percepção de quem são essas pessoas, então se abrir para ouvir essas histórias, para deixar ser tocado, para quem sabe ser convidado a ouvir outras histórias, né, e a conhecer mais sobre a temática, e ao passo que também busca informar e educar, porque eu acredito muito que histórias têm um poder fantástico de transmitir conhecimento, de tocar corações, de abrir, sabe, o universo interior, assim, para a gente expandir essa nossa visão de mundo. Eu tenho, acho que o privilégio e a oportunidade de viajar, de conhecer, muitas vezes, assim, em primeira mão, né, o que está acontecendo, quem são essas pessoas, de ir para a região de pós-conflito, enfim, de enfrentar vários perrengues também que acabam acontecendo nesses locais que não são tão apropriados, principalmente para mulheres, mas nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem esse desejo também. Eu acho que o livro acaba sendo assim talvez essa janela para essa temática de refúgio. Eu espero muito que as pessoas gostem, e foi escrito com muito carinho, com muita dedicação, com vários desafios também que foram acontecendo ao longo desses últimos anos.
E o livro não vai ser comercializado, certo? E como que Isso, as esse é um pessoas livro. vão poder encontrar o livro? A gente tem uma tiragem do livro impresso baixa, então, infelizmente, a gente não vai conseguir distribuir para todo mundo que a gente gostaria, mas o livro ele também tem um formato digital, que ele vai estar disponível no site da Círculos e nas nossas redes sociais, então qualquer pessoa vai poder baixar o PDF do livro e lê-lo na sua íntegra sem ter que pagar por nada, né? Ele vai ser distribuído gratuitamente. Essa é a proposta que a gente fez, porque desde o princípio a gente entendia que a gente queria que as pessoas tivessem acesso, né? Que esse conhecimento fosse democratizado, que pudesse estar presente nas escolas públicas, em todas as redes, todos os locais possíveis. E a gente não queria que a compra, né, ou que o valor pudesse ser um empecilho para que as pessoas pudessem acessar essa temática. Bruna, vou ter que encerrar, infelizmente, a nossa conversa. Fico muito feliz de que a gente te chamou, de que você topou estar aqui com a gente. Queria te agradecer mais uma vez. Queria também te dar espaço para deixar essas últimas mensagens, de onde o pessoal te encontra, encontra círculos, enfim, como o pessoal consegue te acessar também. Então, fica à vontade, por favor. Queria agradecer muito, muito mesmo a Impact Hub. Acho que a Impact Hub faz parte da história da Círculos, então, em vários momentos que a gente precisou, a gente pôde contar com vocês em outros eventos, em outras atividades. Então, para mim, é muito importante fazer o lançamento do livro no lounge da Impact Hub Floripa, acho que é Impact Hub Floripa Primavera, né? Que chama. Então, para mim é muito importante, queria agradecer o espaço de vocês, a parceria sempre. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode nos procurar nas redes sociais, @Círculos de Hospitalidade. Quem quiser também entrar em contato, pode enviar um e-mail, contato@circulosdehospitalidade.org. Quem quiser já um contato comigo, também pode me procurar nas redes sociais, é Bruna Cadlitz. Cadlitz talvez seja um pouco mais difícil. E eu fico super disponível também, né, se alguém quiser conhecer mais da temática, se quiser depois do dia 21 acessar o livro, saber mais informações, conhecer pessoas também que estão no livro, que participaram do livro ou não, para conseguir levar esse assunto para outros espaços também, ficaria muito, muito feliz e muito grata. É isso, a gente também é muito grato por isso. Talvez as pessoas estejam ouvindo, já ouviram no dia que o livro foi lançado. Então, se você está ouvindo a partir do dia 21, procura aí que o livro já está disponível. Quem ainda não está ouvindo, procura a gente, que de repente a gente consegue se encontrar lá no evento. Vai ser um evento incrível, vai ser muito bonito. E eu queria agradecer todo mundo que está ouvindo, todo mundo que participou aqui com a gente. O Hubcast é mais um produto do Impact Hub Brasil, em parceria com os Impact Hubs locais. Eu agradeço o seu tempo, espero ter honrado também o seu tempo e vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Hubcast, nosso encontro de impacto.